Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Idoso Vozes da Velhice. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar aquele sininho, e seguir a gente também no Spotify. E é claro, comenta, compartilha, porque isso ajuda a levar Vozes da Velhice para muito mais longe. E um agradecimento especial aos nossos patrocinadores Farma Idoso, Altamed, Home Sênior, Reabilitar a Integração Auditiva, Sistema Clean e, é claro, a IUPRJ. E agora, eu e Yuri, Dr. Marcos, estamos aqui cheios de expectativa, porque vamos para mais um episódio que promete, hein? Hoje vamos conhecer a trajetória do ator Jaime Leibovitch, que escolheu recomeçar a vida no Retiro dos Artistas, e também vamos ouvir a nossa querida Cida, gestora do Retiro, que vai nos contar como esse espaço se tornou um verdadeiro lar para tantos artistas. Jaime, Cida, sejam muito bem-vindos. Olá. Muito obrigado. Agradecer a vocês aqui primeiramente pela disponibilidade de vir, a parceria de sempre, né, Cida? Você acabou de voltar agora de Brasília nessa correria, ganhando o prêmio Zé da Armes, né? Isso. Que é um prêmio que se destaca para instituições que ajudam na proteção e defesa do direito da pessoa idosa, né? Exatamente. Conta um pouco como é que foi esse momento para você, para o Retiro, o que isso representa? Olha, para a gente foi, assim, uma grata surpresa, porque acho que só demonstra o trabalho que o Retiro vem desenvolvendo ao longo desses anos e exatamente o que o prêmio quer dizer, porque a Zilda era uma defensora árdua das crianças, dos idosos, deixou um legado grande para que a gente continue justamente lutando pelos idosos, tomando conta e principalmente dando a essas pessoas amor e muita dignidade. Então, assim, o prêmio para o Retiro dos Artistas foi maravilhoso, porque representa o que a gente realmente vem fazendo ao longo desses 20 anos que a gente está lá no Retiro, e óbvio, as pessoas que já passaram por lá também, que o Retiro completou 107 anos esse ano. Então, acho que cada um fez um pouquinho e a gente vem ao longo desses últimos 20, 25 anos trabalhando e o resultado está aí. Foi um prêmio que realmente veio a deixar claro que acho que a gente está no caminho certo. O trabalho está fluindo, está indo e estamos fazendo a coisa certa, graças a Deus. Bacana. Jaime, conta pra gente. Tenho certeza que nossos espectadores aqui estão cheios de expectativa para saber quais os papéis que mais te marcaram na TV. Meu Deus do céu. É engraçado porque eu fiquei famoso depois que fui para o Retiro. Eu fiquei famoso depois de velho, se a gente pode dizer assim. Porque até então não tinha essa exposição toda. Eu diria assim que um papel que exigiu muito cuidado da minha parte foi o pedófilo da novela América, né? Na época, eu acho que já contei isso por aí, na verdade, a gente se repete muito quando se trata de falar da gente. Na verdade, eu dividia, vamos dizer assim, a minha ocupação, o meu trabalho, entre dois trabalhos bastante diferentes, de certa maneira, né? Eu era terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo e fazia teatro também. O trabalho de psicoterapia exige uma certa discrição, vou dizer assim, enquanto que o trabalho de teatro exige de você uma exposição muito maior, principalmente quando você envereda pela televisão, né? E aquilo era muito difícil para mim. Você sentia incongruência, né? Sim, eu me sentia assim, como que sempre morando do outro lado da rua. Eu costumava dizer que quando eu choro, os psicólogos dizem que eu sou um ator e os atores dizem que eu não devo ser bem um bom psicólogo. Enfim, essa divisão, eu preciso esclarecer, era uma questão minha, muito pessoal, e que já vinha de muitos anos, né? Eu me lembro, por exemplo, que quando estudante eu estagiava no Hospital Pinel como auxiliar psiquiátrico, e à noite eu ia para o conservatório de teatro. E no Pinel a gente ouvia dos médicos, né?
que não entrássemos, evitássemos entrar, ou melhor, não entrássemos definitivamente no delírio do paciente. Isso era à tarde, quando eu estagiava. À noite eu ia para o conservatório, onde a consigna era exatamente contrária, ou seja, vai para o palco e enlouquece. E era muito complicado para mim. Então, essa foi uma questão que sempre me acompanhou, um problema meu, e que eu não resolvi nunca em análise, né? Mas, enfim, quando me chamaram para fazer o pedófilo da novela América, eu ainda atendia. Mas já naquela época muito decidido a tomar um rumo único, né? E decidido também a fechar o consultório em algum momento da minha carreira. E quando me chamaram para fazer o pedófilo, e eu aceitei, mais tarde eu entendi isso como alguma coisa como, finalmente eu encontrei um bom pretexto para fazer uma escolha, vamos dizer assim. E aceitei, fechei o consultório, evidentemente, né? E segui em frente. Foi bom, foi legal, em vários sentidos, até financeiramente, né? Foi bom. E me tirou esse peso dessa divisão que eu carregava. Então, eu diria que o pedófilo da novela América, com todos os riscos, eu fui talvez a pessoa mais odiada do Brasil na época. Com todos os riscos, foi um trabalho, vamos dizer assim, que me levou para frente, de certa maneira. Mas conta uma coisa para a gente, Jaime. A gente vai falar de um assunto delicado, né? Não se preocupe. Sobre o falecimento. Sim. Alguns anos atrás, já mas mesmo assim, nesse momento, você já tinha em mente que iria para o retiro? Sim. Antes disso. Isso influenciou essa decisão, de alguma forma? Eu acho que sim, de alguma forma influenciou, porque, primeiro que foi um choque, foi uma coisa muito nova na minha vida, né? E eu acho que, vamos dizer assim, me chamou a atenção para aquilo que poderia ser um futuro, vamos dizer assim, né? Um futuro mais solitário do que eu vivia antes, talvez, né? Quer dizer, foi o filho, depois foi um irmão há 2 anos atrás, de repente eu descobri que a família que me constituiu não existia, a família que eu constituí também não existia. Isso, de certa maneira, deu um empurrão para que eu tomasse a decisão de procurar o retiro. Então foi isso. Mas houve outras coisas também, quer dizer, uma crítica quanto ao modo de vida que as pessoas tinham, que eu tinha, né? Assim como outras pessoas, uma vida quase próxima da perversão, vamos dizer assim, né? Tem que procurar trabalho, tem que sobreviver, tem que pagar contas, tem que fazer um marketing pessoal, né? Que beira, de fato, a perversão, eu acho. E eu queria uma vida mais sossegada, mais próxima daquilo em que eu sempre acreditei, uma vida comunitária. Como eu já disse em outros momentos, eu sou um ex-hippie. E acabou que você encontrou uma família lá também, né? Sim. Eu não posso deixar de falar isso. Eu tenho uma companheira há 47 anos, se eu não estou enganado, né? Nós nunca moramos juntos, né? Eu costumo dizer que foi por isso que deu certo. Eu tenho uma companheira. Faz um sentido. Eu tenho uma companheira que também sentiu muito o fato de eu ir para o retiro, porque afinal é longe, né? Não deixa de ser uma viagem, né?
digamos assim, o que me resta de família, né? A minha família, né? E a gente se vê, fins de semana, etc. Eu hoje em dia, divido o meu tempo entre a casa dela e o retiro, né? Muito rigorosamente. Muito rigorosamente. Tá certo. Cida, considerando essa história do Jaime, o acolhimento dele, né? E assim, ao contrário de muitas pessoas idosas, ele já tinha esse ideal, ele já estava se preparando, né, para essa vida nova, acolhedora, para não ter a solidão. Como que seria hoje, como que o retiro pensa, quais são as preocupações dele para esse acolhimento quando a pessoa vai para lá? O que o retiro faz para tentar ser melhor, da melhor forma possível, esse acolhimento? Na verdade, assim, a gente vem aprendendo, porque no dia a dia você aprende e na convivência você aprende também de entender quais são as maiores necessidades, o que vai trazer mais vida para aquele ambiente, porque as pessoas precisam entender que uma pessoa, quando está num lar de idosos, num abrigo de idosos, que não é o fim da vida, entendeu? Então, o que a gente se preocupa, na verdade, e a gente vem fazendo isso, principalmente nesses últimos 2 anos, a gente vem trabalhando muito incisivamente em cima disso, que é ter o que se fazer. Então, assim, a gente procura para os artistas de lá trabalho realmente. Então, quando surge uma oportunidade da gente conseguir algum trabalho, a gente está indicando os nossos idosos, nossos artistas, para participarem. Essa parceria que o Retiro fez com o Sesc é uma parceria que veio a calhar muito e está nos ajudando muito nesse sentido, porque, além de todas as atividades que o Sesc também inseriu dentro da instituição, não só para os nossos residentes, mas atualmente existem atividades que a gente atende o entorno, atende a comunidade, tem muita coisa artística acontecendo. Internamente, nós também buscamos. A gente está agora com um projeto onde 17 artistas nossos palestraram dentro do Retiro. Jaime já fez a palestra dele, contando a sua história de vida, a sua história artística. Diariamente tem várias atividades internas, tem aula de inglês, tem aula de espanhol, tem aula de alongamento, tem passeios a teatro, cinema, tem viagens, igual o mês passado, 30 e poucos deles foram passar um final de semana em Teresópolis, Petrópolis, né? No Hotel Alpina. Então, assim, é atividade, é você dar vida em movimento. Por isso que a gente criou, inclusive, esse projeto que se chama O Retiro em Movimento. Então, o que a gente tenta, na verdade, no dia a dia, é não dar tempo de ninguém entristecer lá dentro. Muito bom. Das pessoas entenderem que vamos continuar a viver, vamos continuar a trabalhar para aqueles que querem. Óbvio que tem aqueles, olha, eu não quero mais, não quero participar, quero ficar no meu cantinho. Isso a gente respeita. Participam lá das atividades, mas quando surge algum trabalho, agora, por exemplo, o Jaime está nessa novela das 6, tem outro residente que está fazendo uma minissérie, temos 3 residentes que foram aprovados para um trabalho agora com o diretor Papinha. Então, assim, está sempre em movimento. E o Retiro, ao contrário de muitas instituições que abrigam idosos, as pessoas, quando vão visitar o Retiro, saem de lá muito surpresas. Porque realmente, as pessoas, quando vão visitar um abrigo, acham que vão chegar lá, encontrar aquele monte de velhinho ali. Inativo, sem vida. E não é isso. Infelizmente, de fato, em alguns lugares existe, Sim. talvez até por essa falta de atividade e de condições de dar essa atividade, mas no Retiro realmente é totalmente diferente. E essa fala é muito importante, né, Cida? Porque a gente vem agora numa luta aí, né, sobre instituições de longa permanência, sobre casas de repouso, sobre reafirmar a nossa posição na assistência social, né? Porque isso aí é vida, o que você falou, né? A residência das pessoas não tem nada, nada de hospital. Isso é muito importante, porque hoje o que a gente está precisando das políticas públicas, na verdade, mais do que uma ajuda financeira, mais do que uma ajuda de qualquer coisa, é essa desassociação. Isso precisa acontecer com o máximo de urgência, com a máxima urgência. Por quê? Porque hoje as ILPIs estão sofrendo com isso. Eles estão tratando as ILPIs como se fosse um hospital. Exatamente. E isso não existe. As ILPIs, gente, é um lugar onde as pessoas vão, elas estão habitando ali, é uma residência.
Sim. O Retiro é um lugar que eu posso falar de cadeira, que as pessoas indo lá são casas individuais. O Retiro é um condomínio, onde cada... Agora, a diferença é que, pelas condições, pelo fato de ser, no nosso caso especificamente, que atendemos uma classe, que é a classe artística, a gente busca muitos parceiros, muita ajuda, e a gente, dentro daquela infraestrutura, nós temos teatro, cinema, biblioteca, fisioterapia, refeitório. Então, assim, ali dentro é como se fosse uma cidade, um condomínio. Isso não caracteriza um hospital. De forma alguma. Eu tenho certeza que se a gente perguntar para o Jaime agora, Jaime, você gostaria de viver o resto dos seus dias no hospital? No lugar? Não, quando eu vi a primeira festa de São João, quando eu participei da primeira festa de São João, eu pensei assim, tudo que eu queria, eu sempre quis viver num parque de diversões. É isso aí. É isso. E complementando o que a Cida está dizendo, eu acho que hoje em dia o Retiro é um polo cultural em Exatamente. Jacarepaguá, né? Sim. Virou um polo cultural. E Referência. atende, inclusive, a comunidade de Jacarepaguá. Hoje nós estamos com o curso do Jaime, onde está atendendo 20 ou 30 adolescentes já. 20. 20 Legal, adolescentes. Fantástico. Vamos expandir. O Jaime dando um curso de teatro. Legal. Isso para as crianças, para os adolescentes da comunidade, totalmente gratuito. Tem o Robertinho Silva, que é um outro residente, que também está dando um curso para mais 20 adolescentes, também da comunidade. Esse projeto agora, o Retiro em Movimento, esse do Jaime e do Robertinho, é uma parceria com o SESI. O Retiro em Movimento, ele já está vindo através de uma emenda parlamentar. Então, esse a gente vai começar agora, a partir de 4 de outubro, com mais 30 jovens, também com aulas de teatro, dança e música. Então, ou seja, nesse momento, o Retiro está atendendo a 70 adolescentes, oferecendo cursos, oferecendo uma forma que esses adolescentes possam se encontrar através da arte. Então, isso que o Jaime falou é muito importante. O Retiro hoje, ele não só é um lar, um abrigo, mas também um polo cultural, onde tudo que a gente faz, a gente envolve os residentes e envolve também o nosso entorno, a comunidade, no intuito de estar sempre ajudando e direcionando esses adolescentes de alguma forma. E de alguma forma, né, Cida, assim, é muito importante os órgãos de fiscalização entenderem isso, né? E até os nossos políticos, né? Que esse espaço é um espaço de muita filantropia, de muito trabalho, de muito cuidado, né? De muita atenção com os residentes. E, assim, a gente sabe que vocês passaram por um momento delicado também, né? Até mesmo com as fiscalizações. É algo que nós da ILP, eu, Dr. Marcos Lopes, né? Agora com o sindicato Dr. Fernando Binello, a gente vem lutando bastante para que isso seja entendido, né? Que Isso é fundamental. isso é moradia, né? É importante isso, a gente continuar nessa luta, a gente unir forças mesmo, porque é muito importante isso aconteça, porque senão vai chegar um momento em que as ILPIs não vão aguentar se sustentar. Exatamente. Sim. Pelo grau de fiscalização e o grau de exigências que eles estão jogando para cima de um LPI, como, por exemplo, infelizmente, um dos maiores problemas que a gente tem hoje chama-se Corém, Exato. entendeu? Que eles querem que a instituição, é uma instituição que abriga idosos, por exemplo, o Retiro dos Artistas, todos os nossos residentes têm plano de saúde. Eu não tenho lá dentro uma equipe de enfermagem como o Corém quer que eu coloque. 6 enfermeiros 24 horas. 6 enfermeiros Na 24 horas. Né? Tem noção isso? Absurdo. O que é para uma LPI que vive de doações, colocar 6 enfermeiros 24 horas, mais não sei quantos técnicos, não sei quantos cuidadores, como que uma ILPI vai suportar isso? Não tem como. A gente pega o exemplo, assim, o exemplo real do Jaime aqui, não tem menor necessidade de enfermagem. Exato. Sim, não. Exato. É claro que ILPI é interessante que tenha um suporte de saúde, sim. Nós não somos contra a saúde. E nós temos. Né? Sim. É. Mas, assim, você já se imaginou, Jaime? Um enfermeiro do seu lado 24 horas? Não. Pois é, então assim, Como é que fica a sua companheira? então, assim, é importante ver esses espaços de acolhimento não como um hospital, De forma alguma. né? Porque a gente entende que tem duas questões. Vai elitizar o acolhimento, e é importante a gente falar sobre as questões sociais aqui Custos. também. Os custos vão ser elevados. Imagina se o Retiro pagasse 6 enfermeiros 24 horas. Como que Fechado. a gente vai poder atender? Fechado. Se a instituição existe para atender o artista em situação de vulnerabilidade,
por algum motivo ele está ali, seja ela financeira ou não, mas você imagina, como que a gente vai conseguir atender residentes que não têm condições de doar, de contribuir com 100, com R$200 por mês? E aí você coloca aí uma equipe deste tamanho, dessa proporção, você coloca o que vai gerar de impostos, de uma folha de pagamento só de uma equipe. Isso porque, no nosso caso, nós já temos uma infraestrutura grande que requer um número grande de funcionários para manter, e a gente mantém. Agora, não necessariamente, por exatamente não se tratar de um hospital, aquilo ali é um condomínio. O Retiro dos Artistas, hoje, nós temos 1, 2, 3, 4 ruas com 55 casas, cada um morando na sua casa individualmente. Nós temos a nossa portaria, tem interfone para comunicar. Então, quer dizer, isso é um condomínio. Os residentes têm autonomia, né? Tem autonomia de ir e vir, trabalha, de trabalhar. vai namorar, companheira, volta. Então, eu te pergunto, onde, em que momento se encaixa aí que o Retiro ou outra ILPI seja um hospital? Para a gente ter que ter tantos profissionais relacionados à saúde. O que a gente tem que ter lá dentro é o que nós temos. Sim. É arte, é cultura, é movimento, é trabalho cognitivo, é trabalho manual, passeios, bate-papos, cinema. De vida. É isso aí. O que nós temos ali dentro é dia após dia, é o estímulo para a qualidade de vida. E isso existe. Agora, o hospital não, pelo amor de Tem Deus. uma dinâmica muito diferente da que existe hoje na LPI, né? Sim, sim, sim. O assessor de uma LPI também, LPI grande, né? Cada São Luís deve conhecer. Uhum. E a dinâmica é bem diferente do que é o Retiro dos Artistas. É. Já trouxe até o gancho também o entendimento do que é a LPI para a população. Nem todo mundo sabe, né? O estigma da asilada existe, as pessoas não querem ir para lá, tem essa questão, a gente tem essa dificuldade de entrada. E aí eu ia até puxar o gancho pro Jaime, que foi como foi a troca. Você tinha essa independência, morava no Flamengo, tinha toda a sua vida, e da decisão de vir para um ambiente onde você tem todo esse suporte, mas você também tem essa questão de, pô, você vai para um lugar como esse, as pessoas também criticam isso, né? Como é que foi essa questão? Existe um certo preconceito, né? Em relação a isso. Eu queria falar alguma coisa, mas agora que você tocou um outro assunto, não chega a ser um outro assunto. Existe, além do preconceito em relação a esses espaços que acolhem, existe também um preconceito, e eu acho que isso é importante falar, o preconceito quanto ao artista em si. Vejam que quando a gente fala quando a gente fala de idealização, a gente não pode deixar de pensar também na facilidade com que se desidealiza o ser idealizado. Sim. E essa vamos dizer assim, a saga do artista, de um modo geral. Sim. Eu costumo dizer, por exemplo, que não tenho conhecimento de um retiro dos advogados, Eu concordo. de um retiro dos engenheiros, mas existe um retiro dos artistas. Por quê? Porque é uma história secular de perseguição também. Uhum. Então, quando a gente pensa assim nessa idealização que se faz dos artistas, a gente tem que desconfiar muito. Existe um preconceito muito grande. Molière, o grande Molière. Eu estou falando demais? Não, muito que isso, não. Vamos lá, pelo contrário. Vamos lá. Grande, existe um preconceito muito grande. Por exemplo, o grande Molière, o dramaturgo Molière, ele precisou ser enterrado na calada da noite, no Campo Santo, porque a igreja não permitia que atores fossem enterrados. Então, foi preciso a interferência do rei da França para que ele fosse enterrado. Eu não vou dizer o nome do colégio, porque eu não tenho certeza, mas isso aí é sabido por todos. A nossa querida Bibi Ferreira, criança, não pôde se matricular num colégio porque os pais eram artistas. E há poucos anos, um juiz proibiu que um cidadão pudesse testemunhar num processo porque o cidadão era ator.
Ou seja, certamente ele mentiria, né? Nossa. Que absurdo, né? Então vejam que quando um grupo ele é secularmente perseguido, segregado, etc., Exato. ele de alguma forma se protege, né? Então não é à toa que existe um retiro dos artistas. Existe, parece que na França existe. Então é preciso tocar nesse assunto, porque isso tem a ver também com preconceito quanto ao artista. Quantas vezes eu peguei táxis indo para o retiro dos artistas e ouvia a mesma pergunta do motorista. Me diga uma coisa, em que foi que esses artistas dilapidaram toda a fortuna deles Assim, pra ir Ah, parar fantástico. no retiro dos artistas? sempre E a expressão é essa, né? Foi parar, né? Isso. Isso a gente vê na imprensa, né? Fulano, estrela global, foi parar no retiro dos artistas. Sim mesmo. A gente vê. Outro dia mesmo eu fiz esse trabalho e vi num jornal, aquilo me tocou, me doeu, né? Eu não sei, empresa, não vou dizer o nome, porque nem sei se foi esse o nome, mas, digamos assim, empresa de televisão dá oportunidade a residente do retiro dos artistas. Olha, E aí contaram a minha história, etc. Isso é complicado. Claro. Mas se não tivesse um talento, se tivesse um esforço. Como se tivesse acabou ali, né? Você dali daquela linha para lá. Não existe. Então, não é somente o preconceito quanto à velhice, quanto a esses espaços de acolhimento, mas, no nosso caso, é uma coisa difícil, principalmente numa época em que a cultura está sendo muito atacada, vilipendiada, etc. Acho que era isso. Não sei se... Fora isso, respondeu, claro. Cida, me fala uma coisa. Como é que vocês, eu tenho uma curiosidade, como é que vocês conseguem equilibrar essa particularidade de cada artista, a individualidade isso é de verdade. cada artista com todo o coletivo? Como é que vocês conseguem fazer? então, na verdade, a gente consegue, sabe por quê? Justamente pelo fato de que no retiro existe essa individualidade. Em que sentido? Ao contrário de muitos abrigos, muitos lares, o retiro não é aquele local onde tem vários idosos morando no mesmo lugar, vários idosos morando na mesma casa. Lá, realmente, cada um tem a sua casa. Cada um tem a sua casa. E por se tratar de artistas, a gente sabe que são seres diferentes. É verdade, tá? São mais sensíveis. Especiais. São muito sensíveis e especiais, eu acho, entendeu? Eu falo que meu pai é artista, eu falo pra ele ali que meu pai é músico Então, e ele é um incompreendido da família. Por exemplo, ele não tem amor à posse financeira. cabe no que o Não levam Jaime isso falou em aqui consideração agora. artista. É verdade. Às vezes ele envelhece sem condições financeiras porque ele não queria o dinheiro, ele queria o aplauso. Né? Isso é uma questão. Então, o que acontece? Primeiro que a gente respeita essa individualidade. A gente começa aqui. As pessoas lá têm um livre-arbítrio de ir e vir. E segundo, que quando chega no coletivo, a gente continua respeitando essa individualidade. Por exemplo, nós temos eventos que acontecem internamente e eventos que acontecem externamente. Nós temos um grupo no WhatsApp dos residentes, a grande maioria tem seu celularzinho, consegue entrar lá no grupo. Fora isso, tem os avisos no refeitório, os avisos individualmente, mas eles têm essa liberdade de querer ou não participar. Então, tem pessoas... A gente tem o cinema. Às vezes eu tenho 10 no cinema, às vezes eu tenho 30 no cinema. Por quê? Porque a gente fez o convite, eles têm a total liberdade em aceitar, em querer ir ou não. Então, eu acho que acima de qualquer coisa é o respeito. É você saber respeitar literalmente a individualidade de cada um e a vontade. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu quero ir para esse passeio, mas ontem eu já fui e não quero ir hoje. E assim por diante, entendeu? Então, com isso, a gente faz com que, na maioria das vezes, a maioria participe. Muito legal. Mas a gente sabe, né, Cida, assim, eu sou gestora também de LPI e eu vejo que essa vida comunitária, vê se você concorda comigo, Jaime, um aprendizado, traz para o envelhecimento. O que Traz. vocês, os dois, né? O que cada um pensa a respeito disso? O que pode trazer como aprendizado dessa vida comunitária?
para o processo de envelhecimento? Eu queria só ter um tempinho mais para pensar nisso. Pergunta complexa, é uma pergunta complexa. O que você acha? assim? Eu acho que, na verdade, assim, eu tenho que falar como o Retiro dos Artistas, como é a instituição que a gente está lá à frente. O que é que acontece? Essa questão no nosso caso lá, existem alguns grupinhos. Tem um grupinho que se dá melhor com o outro que se dá melhor com o outro, e quando se juntam, aí eles conseguem, por exemplo, a gente tem, às vezes, dia sim, dia não, ou pelo menos, enfim, muitas vezes, né, Jaime, tem a leitura na nossa biblioteca, onde a gente convida ali as pessoas a justamente fazerem isso. A ir lá para debater, para conhecer, para opinar, para falar sobre assuntos diversos, para se socializar. E a gente tem um grupo que vai e tem outro que não vai. E aí eu volto atrás daquela questão da individualidade. Porque não tem como você forçar uma barra. Gente, eu quero todo mundo hoje aqui no refeitório. Eu quero... Tem eventos que a gente fala da importância. Olha, é importante esse parceiro que está com a gente, por favor, é importante a gente, no mínimo, oferecer esse carinho, esse mimo para esse parceiro, a gente participar ao máximo, mas continuando da liberdade. Agora, essa vivência é muito importante. Eles fazem aula de inglês juntos, aula de espanhol, tem Gerações Conectadas que ensina a mexer no celular. Só que, aquela coisa que eu falei agora, e tem pessoas que gostam, tem que não gostam. Então, a gente nunca consegue reunir todo mundo ao mesmo tempo. Respeita a individualidade de cada um, Volta aqui. mas busca uma vida coletiva também. Isso é muito legal. Né? Tem o coletivo. Nós não deixamos de ter. Tem o coletivo. Mas com o mesmo respeito, entendeu? Vou colocar uma questão aqui que nem estava na pauta, mas uma coisa que me foi muito. Né? Eu tenho a honra, o privilégio, o orgulho de ser advogado do Retiro dos Artistas, ajudar vocês nessa causa. E aí eu estava fazendo uma palestra lá, e a gente estava mudando as normas, explicando o que é uma ILPI, que não é só a questão de conviver ali, mas que tem regras que a lei impõe e tal. E aí entrou um artista, esqueci o nome dele, formidável, já também pessoa idosa, vestido de mulher, como se fosse uma idosa, assim, e entrou brincando, gritando, e quebrou aquele clima que estava muito... E eu achei, cara, isso é sensacional, né? Porque é a cara do Retiro dos Artistas. Jamais numa palestra minha eu achei que eu ganhei entrar e causar aquele alvoroço todo, assim. Eu saí dali, assim, muito reflexivo. Falei, olha que legal, são as múltiplas velhices. São as múltiplas formas de velhice, múltiplas formas de cuidado. E a liberdade. A liberdade. Eu achei isso sensacional. Quem dera, se toda palestra nossa, né, tivesse uma quebra dessa de paradigma, sabe? Pô, Jaime, o que você diria às pessoas, né, que estão envelhecendo e querem mudar de vida e têm até receio de envelhecer sozinhos? Qual conselho que você daria? Ah, meu Deus, que conselho. Dar conselho é complicado, né? O Retiro... Não tem mais vaga. Eu estou sendo comunicado aqui. Que não tem mais vaga. Não tem mais vaga no Retiro. Eu diria o quê? Fazer análise. Fazer análise. Então, eu vou começar falando, talvez eu chegue a responder o que você... Vou começar falando com aquilo que me ocorreu quando você fez a pergunta e eu não soube responder de pronto. O que me ocorreu foi uma história do Milor Fernandes. Ele contava que Deus criou o cavalo e ficou maravilhado com a criação dele. E desandou a fazer cavalo. Até que um dia Deus cansou e resolveu delegar a função de fazer cavalo a um grupo de trabalho. Foi aí que nasceu o camelo. Assim, vai existir sempre uma contradição entre a individualidade, né, a utilidade, etc., e o grupo. E aí a gente pode até chegar a uma história do Freud também. O Freud dizia assim, que era eu não sei se a história era dele, certamente não. Era uma comunidade de porcos-espinhos. E um dia estava muito frio, eles se juntaram para se aquecer. Acontece que, se aquecendo, se espetavam. E eles então se afastaram.
se afastando, sentiam frio. Se espetava. Até que nesse movimento de afastamento e proximidade, eles chegaram a uma distância ideal onde não se espetavam nem sentiam frio. É isso. Eu penso assim que o nosso trabalho, o trabalho da Cida e do Robson, principalmente no Retiro, é exatamente isso, né? É fazer, vamos dizer assim, fazer um acordo, É isso. né, entre a particularidade, né, E a vida no coletivo. Né? Esse é um trabalho que vai existir sempre. Eu penso assim que a gente é complicado dar conselho quanto a isso, respondendo a você, porque, de certa maneira, eu pude fazer isso, né? Eu pude, de alguma forma, Teve a oportunidade. de certa maneira, romper com um modo de vida, alguma coisa, mas eu tenho a minha aposentadoria, etc. Eu tive condições de fazer isso. Muita gente não tem. Então, dá um conselho a... qual foi a pergunta mesmo? Como... O que você poderia dar de conselho para uma pessoa que talvez tenha receio de ficar sozinha, né? Tem receio do envelhecimento? Sim, O que você poderia transmitir de mensagem para essa pessoa? Eu penso, talvez ela pudesse repensar essa coisa da solidão, o que é muito complicado, Sim. né? Porque, de fato, o idoso, ele vive esse processo de cada vez mais sozinho, né? Ficando perto, Mas, né, da vida. mas também não sei o que é essa solidão, porque é bom também estar sozinho. Sim. É bom acordar como eu acordo e penso, opa, tem que acabar aquele livro que eu estou lendo, aquele romance, etc. Né? Então, de alguma forma, a gente tem que buscar, não sei se todo mundo tem essa condição, de alguma forma a gente tem que buscar aquilo que constitui, vamos dizer assim, o sublime da vida. Eu não sei se eu estou sendo muito claro. A pergunta de vocês foi extremamente complexa. mas eu penso assim que existe alguma coisa que salva, seja a literatura, seja a arte, seja uma religião, seja um recurso. seja uma comunidade Isso aí. mas de religiosos ou de... existe uma dimensão que te arranca do real, dessa realidade crua, cruel, né? Capitalista, se a gente pode dizer assim, entendeu? Uma comunidade, Mas o fato, eu digo de exploração, né? Nós vivemos num mundo... O que a gente tem que fazer na vida não é apenas hoje em dia, para sobreviver, é apenas uma edulcoração da escravidão, Sim, entendeu? sim. Mas saber que você está dentro da sua casinha ali e pode abrir essa porta e encontrar pessoas, encontrar a Cida, encontrar seus amigos, Sim. é algo que deve Isso ser é muito bom. Isso é muito bom. Algumas vezes eu tenho vontade de fechar. Mas todo mundo, não, isso é verdade. Que a gente diz do respeito à individualidade. Aí, Não diz que eu não quero. aí vem o Quietinho no meu canto. Vai lá o Robson, estimula. podcast. Tá vendo? Preparado para Tira isso. da sua casa, dá uma né? coisa no Eu não celular. estava preparado pra isso. Porque a gente fala assim, a minha melhor companhia hoje sou eu mesmo. E faz parte da vida, ok. Eu tinha me programado fazer pilates, Olha, Ó, maravilha. resolver um problema. Aí, espero que tenha sido agradável, né? Então, mas é uma vida dinâmica. Vale a Uma vida pena. toda acontecendo coisas novas sempre. Uma coisa que eu queria perguntar nessa reflexão que você corta isso aqui que eu dei bastante. a vida real é sem corte. Tá. Uma questão nessa reflexão. O que vocês falariam para uma pessoa idosa que hoje ela quer ser institucionalizada, ela quer ter essa moradia coletiva, essa vida coletiva, nem todo mundo sabe lidar com a solidão, e muitas vezes a pessoa
infelizmente não está, como você está muito bem, né, em saúde, e ela já tem alguma comorbidade, ela já tem alguma dependência, e ela está com algum tipo de preconceito de não vou buscar um acolhimento, acho que isso não é bom. O que vocês falariam para incentivar, para poder auxiliar Olha, essa tomada de decisão? O que eu falaria, eu não sei, porque às vezes em que eu falei para colegas atores, né, que procurassem um retiro, eu não fui bem sucedido, né, porque acontece o seguinte, se você pega o retiro, tem os melhores músicos do passado, tem grandes músicos, grandes artistas, tem artista, agora tem pouco ator. Concorda comigo? verdade. Será? O retiro tem pouco ator, porque a visibilidade que a televisão dá aos atores, etc., faz com que eles fiquem muito constrangidos em procurar o retiro, procurar esse tipo de apoio. Então, eu já dei vários toques em vários colegas meus que necessitam, seja por questões de envelhecimento, questões financeiras, etc., e eles não vêm, porque é muito difícil aceitar isso. Processo de envelhecimento. E não somente enfrentar a imprensa, que logo vai dizer que fulano foi parar. A gente volta naquele preconceito que você citou lá no início. Caso Você foi artístico, parar. se parar. Foi parar. É uma expressão. No caso da classe artística, realmente tem isso tudo aí que o Jaime falou. Já foi 1000 vezes pior, tá? Porque antigamente isso quem contava era Dercy Gonçalves, que quando queria um pai, uma mãe, queria dar um esporro no filho e falava que era ator, atriz, o seu futuro vai ser no retiro dos artistas. Era um castigo, entendeu? Então, assim, claro que a gente, ao longo desses anos, ia assim, sem... como é que eu posso dizer? Sem dizer que isso está sendo feito por nós, mas, enfim, ao longo desses últimos anos, a gente procurou muito mudar isso, mas ainda existe muito esse preconceito, e o que o Jaime falou procede, principalmente na parte de atores, entendeu? Isso acontece muito, mas o que eu diria é, independente de ser no retiro ou não, a pessoa precisa ir até o local para desmitificar tudo aquilo, Sim. sabe? Perfeito. Para entender, até mesmo, primeiro para a pessoa entender onde ela vai pisar, entendeu? Porque, infelizmente, a gente sabe que existem abrigos que precisam realmente aí de uma reviravolta Sim. por causa do atendimento, essa coisa toda. Mas existem muitos abrigos sérios, entendeu? Com tratamento adequado. Então, a primeira coisa que eu aconselharia era a pessoa perder pelo menos o medo de ir até o local, conhecer, Sim. seja o retiro ou seja outro. Tanto que, no caso especificamente do retiro, não tem um artista que visite o retiro hoje que saia de lá com outra impressão. Eles mesmos saem falando, eu imaginava isso aqui de uma outra forma, de uma outra, sabe? Então, assim, seja no retiro, numa instituição como o retiro, ou não, o que eu diria para a pessoa conhecer e tirar isso da cabeça dela. Por quê? Porque lá ela vai encontrar, sim, cada casa é um caso e cada lugar é um lugar diferente. Mas ela vai encontrar quem quer levar aquela vida mais simples, mais tranquila, vai ter aquela vida mais tranquila de participar de atividades pequenas, de ir para o seu refeitório, de receber sua refeição no local, enfim, mas isso vai ser de acordo com cada um. Sim. Mas é fundamental conhecer as instituições antes de ter aquele susto, entendeu? Perfeito. Aproveitar aqui para colocar publicamente, nós, dia 18 de outubro agora, teremos uma sessão de cinema. Verdade. Aproveitar para convidar todos os nossos associados da AIUP. A Cida, muito gentilmente, cedeu o espaço de cinema do Retiro dos Artistas. Jaime também convidado para assistir o filme Meu Superman, uma história com curta-metragem bem interessante, que é a história Moacir Franco, a Brilhante. história de um filho que cuida do pai, que tem Alzheimer. Então, será no dia 18. Legal. As inscrições estão conosco com a AIUP pelo nosso WhatsApp. Vai ter um bate-papo, né? Vai ter uma roda de conversa com o cineasta e vai ser um momento de bastante integração. Com certeza. Mais um filme aí para nossa turma lá. É verdade. Ah, vai ser legal. Infelizmente, nós estamos caminhando para o nosso fim. Gostaria aqui, Jaime, de deixar com você e com a Cida, nossos patrocinadores aqui, a Farma Idoso e a Alta Med, deixaram aqui para vocês. Ó, Pô, que bom.
Muito obrigada. Beleza. Vai ter... Se eu soubesse, eu vinha antes. Vai sair com kit, pô, né? Se soubesse, Tá aqui você também? aqui, né, já? Imaginou terminar o dia assim? Imaginou terminar o dia assim, com 2 kits? Tá vendo? Patrocinadores. Se botar na ponta do lápis é melhor que o Pilates. Gente, uma conversa muito inspiradora, muito humana. Muito obrigada, de coração, Jaime. Foi um prazer, uma delícia conversar com você também. Obrigado. Sempre muito gentil, né? E temos, com certeza, vamos ter novos encontros. Com certeza, estamos à disposição. Então, esperamos todos para o filme no dia 18, lá no Retiro. Faremos Isso. isso. Por esse bate-papo. Não percam que vai ser muito, muito bacana. E participar lá com os artistas do Retiro, melhor ainda. Bacana. Muito obrigado. Estamos chegando a mais um final de episódio do Pod Idoso Vozes da Velhice. Envelhecer é inevitável, mas envelhecer com dignidade é um direito de todos nós. Agradecemos aqui nossos patrocinadores Altamed, Farma Idoso, Home Senior, Reabilitar e Integração Auditiva, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Estão aqui sempre presentes, nos apoiando e fazendo Vozes da Velhice chegarem em todos os lugares. E para você, que nos ouviu até aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, curte, comenta, compartilha, porque nos ajuda a espalhar informação com qualidade. Um beijo para todos vocês, um abraço para os nossos idosos e até o próximo episódio.